em que as normas comunitárias têm efeito direto e aplicabilidade imediata. Vejam a diferença de direito da integração e direito comunitário. As fontes comunitárias têm efeito direto e aplicabilidade imediata. Isso é um nível de integração profundo, importantíssimo. Vejam como o direito comunitário ele evoluiu, pessoal, e muito. Ele não é, deixo aqui bem claro, ele não é ramo do direito internacional público. Não, ele é autônomo, ele é independente, com objeto, com princípios e com conceitos próprios. O Mercosul, por exemplo, ele é uma organização internacional fundamentada na intergovernabilidade, o Mercosul. O Mercosul ele está fundamentado na intergovernabilidade. O que é isso? Os estados decidem mediante consenso. E as decisões são tomadas com um quórum da unanimidade. Veja bem, o Mercosul ele é uma organização internacional intergovernamental. Não tem autoridade, não tem órgãos superiores no Mercosul, não. Os estados do Mercosul são colocados em pé de igualdade. É uma organização, é um bloco intergovernamental. Precisa do consenso dos estados para produzir as suas normas. As decisões do Mercosul precisam da unanimidade, serem votadas e aprovadas de forma unânime. No Mercosul, que tem direito da integração, é intergovernamental, vigora a consensualidade, lá no Mercosul, nós não temos os conceitos de direito comunitário. Porque no direito comunitário, nós já temos, ao invés da intergovernabilidade, nós temos a supranacionalidade. Olha só, no direito comunitário nós não temos intergovernabilidade, nós temos supranacionalidade. Porque no direito comunitário, um bloco regional fundamentado no direito comunitário, ele tem supranacionalidade. O que é isso? Tem órgãos supremos, órgãos superiores, que literalmente, com perdão, eu estou sendo muito simples aqui, mas é para entender, literalmente mandam nos estados, estão acima dos estados. Supranacionalidade. Lá o quórum de votação no direito comunitário não é o da unanimidade, mas sim o da maioria. E isso facilita o funcionamento do bloco regional comunitário, da comunidade. Veja bem, pessoal, o direito comunitário, hoje, ele existe na União Europeia. A União Europeia é o bloco regional que criou e que possui hoje direito comunitário e órgãos supranacionais. Alguns outros blocos regionais estão tentando copiar a União Europeia. Exemplo, a Comunidade Andina de Nações, o Pacto Andino. A Comunidade Andina de Nações, o Pacto Andino, que é outro bloco regional aqui na América do Sul, ela começa a aplicar alguns preceitos de direito comunitário. Mas falta muito para se igualar à União Europeia. Muito. Hoje, direito comunitário é a União Europeia. Órgãos supranacionais é a União Europeia. Tanto é que o direito comunitário, ele começa a ser rebatizado de direito da União. Ou direito da União Europeia. Hoje, a doutrina europeia, e já alguns doutrinadores aqui na América do Sul, até mesmo no Brasil, começam a chamar direito comunitário de direito da União Europeia. Vejam quantas informações nós temos já de direito comunitário ou direito da União Europeia. Para deixar bem claro e bem cristalino para vocês, meus amiguinhos, a diferença entre direito da integração e direito comunitário, para deixar bem claro a diferença entre o Mercosul e a União Europeia, nós não podemos esquecer das fases do processo de integração. O que é isso? As fases do processo de integração são os níveis que um bloco regional
podem atingir durante a sua integração. As fases do processo de integração são estudadas tanto no direito da integração quanto no direito comunitário. Quais são essas fases do processo de integração? Barbadinha, nem te preocupa, barbada. Nós temos 5 fases do processo de integração. Essas 5 fases, eu elaborei uma regrinha bem, parece boba, mas é extremamente eficiente, que até está no nosso livro de direito comunitário. É a regrinha do ZUMU com 2 U no final. Não esquece, ZU com Z mesmo no começo. Olha só, regrinha do ZUMU com 2 U no final. Vou repetir. Regrinha do ZUMU com 2 U no final. Z, U, M, U e U. Regrinha do ZUMU com 2 U no final. São as 5 fases do processo de integração. ZUMU com 2 U no final. Essa regrinha é matadora. Ela representa as 5 fases do processo de integração. Do Z ao U, o estado que está mais para esse sentido aqui, ó, o bloco regional que está mais próximo do último U, da nossa regrinha do ZUMU com 2 U no final, ele é cada vez mais integrado, pessoal. Então, regrinha do ZUMU com 2 U no final, o Z e o U aqui, ó. Quanto mais nesse sentido, mais integrado, mais unido vai ser um bloco regional. O que significa essa regrinha do ZUMU com 2 U no final, rapidamente? Z, zona de livre comércio. Z, primeira letrinha do ZUMU com 2 U no final, zona de livre comércio. Segunda letra, U, união aduaneira. União aduaneira. Terceira letra, o M, mercado comum. Terceira letra, o M, mercado comum. Quarta letra, o U de novo. Quarta letra, o U de novo. União econômica e monetária. União econômica e monetária. Quinta letra, união política. União política, regrinha do ZUMU com 2 U no final, são as fases do processo de integração. Tem aí a área de preferência tarifária, alguns doutrinadores mencionam em área de preferência tarifária, que eu não coloquei aqui na regrinha do ZUMU, por 2 motivos. Por 3 motivos, melhor dizendo. Primeiro, a doutrina, muitos doutrinadores não aceitam como fase. Segundo, muitos doutrinadores sequer mencionam ela. Terceiro, ela quase que não é adotada hoje pelos blocos regionais. Ok? Por isso que eu elaborei a regrinha do ZUMU com 2 U no final. Zona de livre comércio. União aduaneira. Vem aqui de novo, vamos lá. Mercado comum. União econômica e monetária. União política. O Mercosul está hoje na segunda fase. É uma união aduaneira. Está na segunda fase, é uma união aduaneira, e é uma união aduaneira imperfeita, incompleta. Não atingiu todos os seus objetivos. A União Europeia é uma união econômica e monetária. Está na 4ª fase, na penúltima fase. Tem uma moeda única, o euro. Tem uma moeda única, o euro. Tem um banco central próprio. Está na 4ª fase. Tem supranacionalidade. A União Europeia ela constituiu um mercado comum e hoje já está na 4ª fase, porque já tem uma união econômica e monetária. Tem um mercado comum europeu. Esse mercado comum europeu ele foi complementado pela União Econômica e Monetária, que é a fase atual da União Europeia. Ok? Vejam que nós estudamos muita coisa já de direito da integração, muita coisa de direito comunitário. Ou direito da União. Só que vejam bem, quando eu estudo direito comunitário ou direito da União, eu tenho que estudar um pouco mais de União Europeia. O que é essa União Europeia que criou o direito comunitário, que fundamenta o direito comunitário? Que bloco é esse? Meus amigos, a União Europeia, ela surgiu após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de integrar, de recompor os estragos da Segunda Guerra Mundial. Os estados estavam arrasados, milhares mortos. Os estados precisavam se recuperar, precisavam se integrar para se reerguer.
Aí surge a União Europeia.